Salve, sentinelas! Aqui é o Universo Proibido. E hoje, a verdade vem à tona. O que afundou o Superman do Henry Cavill não foi o público, nem os críticos. Foi o peso de um universo que esqueceu o que o S realmente significa. Durante anos, venderam pra gente a ideia de que ele era o Superman definitivo. Visual imponente, presença de comando, o Deus entre homens da nova era da DC. Mas na prática, ele nunca foi permitido ser Clark Kent. E isso destruiu tudo antes mesmo de começar. Enquanto os fãs pediam esperança, os filmes entregavam tragédia. Cavill foi moldado como um ícone de dor, não de inspiração. Um herói visualmente perfeito, mas emocionalmente inatingível. Trilha tensa começa a subir. E essa escolha não foi por acaso. Ela veio de uma visão estética e narrativa que confundiu ser moderno com ser sombrio. O problema? Isso traiu a essência do personagem e afastou exatamente quem mais queria acreditar. Mas agora algo mudou. David Corenswet entra em cena como o novo Superman. E logo no primeiro trailer, uma coisa fica clara. Ele não carrega o fardo. Ele carrega o povo. Um detalhe no olhar, uma pausa na fala, uma escolha de cor. Tudo indica que finalmente a DC entendeu o erro que cometeu. Só que tem uma cena específica no novo teaser que ninguém comentou. E ela diz tudo sobre o plano de James Gunn. Já volto nisso. Se esse conteúdo tá te conectando com as verdades do multiverso, já deixa o like e entra pra nossa linha secreta de inscritos. O Superman de Henry Cavill nasceu de uma urgência desesperada. Criar um herói que competisse visualmente com os Vingadores, mas que transmitisse a seriedade que a Warner associava à sua marca. Zack Snyder foi chamado com esse propósito, e ele trouxe exatamente o que prometia. Um Superman cinematograficamente brutal, com trilhas imponentes, fotografia gélida e dilemas quase shakespearianos. Mas ao fazer isso, ele quebrou o personagem na essência. Clark não era mais o fazendeiro idealista de Smallville. Era um semideus deslocado, cercado por humanos que o temiam. Zoom no rosto de Cavill, observando o mundo de longe. Desde o início, esse Superman nunca sorriu com leveza. Nunca resgatou um gato de uma árvore. Nunca salvou alguém só por bondade. Cada ato era pesado, como se fosse o último. E isso que parecia profundidade, acabou virando alienação. A ambientação visual reforçava isso a cada quadro. Tons de cinza, explosões silenciosas, silhuetas distantes. Não era um herói próximo, era um mito isolado. E mesmo com toda a grandiosidade, faltava o básico: conexão. Quando ele aparece pela primeira vez em Man of Steel, ele já está em conflito? Não há espaço para descobertas, para empatia gradual. Ele já é um problema para o planeta antes mesmo de ser aceito como solução. E esse peso só aumentaria com os filmes seguintes. Mas antes disso, tem uma decisão narrativa que foi o divisor de águas para os fãs. E até hoje, divide o público entre dois Supermans. É a cena que redefiniu toda a trajetória do personagem. E não foi o traje preto, foi um pescoço quebrado. O momento em que Superman mata Zod não é só uma cena de ação, é uma ruptura simbólica. Em Man of Steel, quando Clark quebra o pescoço do último kryptoniano vivo para proteger inocentes, a trilha some, o grito ecoa e a câmera permanece estática. Foi ali que metade da audiência largou o personagem, e a outra metade achou que ele finalmente se tornou realista. Mas essa divisão nunca foi um bom sinal para o futuro da franquia. Porque para muitos, inclusive leitores antigos das HQs, Superman representa a ideia de sempre encontrar outra saída. Nas palavras do próprio personagem em Superman, Laissez-moi de un, quando confrontado sobre não matar um vilão perigoso, sempre existe um jeito, e é meu dever encontrá-lo. Snyder, por outro lado, quis mostrar o peso de uma decisão extrema. Mas ao fazer isso, no primeiro filme do personagem, ele apagou décadas de construção simbólica, sem antes ter mostrado o oposto. Essa escolha também tem uma consequência grave para a mitologia.
Quando você elimina o limite moral de um herói logo na estreia, qualquer conflito ético depois parece artificial. Como acreditar no dilema dele em Batman vs Superman sobre ser aceito pela humanidade se ele já ultrapassou a linha? A dúvida moral vira um eco vazio. E mesmo com Cavill entregando emoção na cena, faltava tempo de tela para que esse impacto fosse sentido de verdade. A conexão ainda não existia. No plano narrativo, a ideia até fazia sentido. Mostrar um Superman em construção, ainda inexperiente, agindo por impulso e aprendendo com os erros. Mas a DC nunca deu a ele o tempo necessário para esse aprendizado. Não houve espaço para redenção. Logo depois, já estávamos em uma guerra midiática com Batman, tribunais e uma explosão no Capitólio. A saga de se tornar o símbolo da esperança foi atropelada. E o detalhe cruel? Se a cena de Zod tivesse acontecido no terceiro filme, com o público já emocionalmente ligado a Clark, talvez ela teria funcionado. Mas, ao colocá-la como clímax do primeiro ato de um universo compartilhado, a Warner desferiu um golpe fatal na alma do personagem. E esse golpe ainda ecoa, mas a tragédia da construção não termina aí. A forma como Cavill foi utilizado nos filmes seguintes revela o verdadeiro erro. Um Superman com poderes infinitos, mas sem nenhuma vida interior. E é isso que a gente destrincha agora. Depois do impacto da morte de Zod, a jornada de Superman deveria ter se voltado para dentro. Mas o que veio a seguir foi um afastamento ainda maior da humanidade que ele deveria representar. Em Batman vs Superman, Clark Kent já aparece soturno, desconectado e constantemente julgado pelo mundo ao seu redor. Não há leveza, não há ironia, não há nenhuma das pequenas cenas que nos fariam lembrar que, por trás daquele símbolo, ainda existe um homem tentando fazer o certo. O grande problema é que os filmes tratam Superman como uma figura divina, mas nunca como um ser humano. E isso cria um abismo entre ele e o público. Em vez de acompanharmos seus dilemas diários como jornalista, seus vínculos com Smallville, ou suas pequenas vitórias em salvar pessoas anônimas, o que vemos é um ícone sendo destruído pela opinião pública. A metáfora era interessante, mas foi mal executada. Porque quando a base emocional não é sólida, a crítica ao mito vira apenas ruído. E a escolha por mantê-lo isolado se reflete em tudo. Cenas frias, diálogos escassos e um Clark Kent que não parece pertencer a lugar nenhum. Até mesmo sua relação com Lois Lane foi comprimida ao mínimo, tratada como um elo narrativo, e não como parte do coração do personagem. A química existia, mas o roteiro nunca a desenvolveu. Isso esvaziou o único elo afetivo que poderia ter sustentado esse Superman em meio ao caos político e simbólico ao redor. Enquanto isso, o MCU apostava em personagens que erravam, caíam e sorriam no processo. Tony Stark sangrava e fazia piada. Steve Rogers carregava o peso do mundo, mas também tomava café com os amigos. Esses detalhes são o que fazem o público se importar. E foi exatamente o que o Superman de Cavill nunca teve permissão de viver. O auge dessa desconexão acontece em Justice League, onde mesmo depois de morrer, Superman retorna sem um real senso de renovação. Ele volta com frases genéricas, sem tempo de tela, para refletir sobre nada, e com um CGI que virou piada global. E ainda assim, o fandom insistia. O problema não era Cavill, era o entorno, a falta de cuidado, a pressa. E é aí que a história muda. Porque quando tudo parecia perdido, a própria Warner admite sem dizer que precisava de um novo começo. Mas não um reboot qualquer. Um que restaurasse a emoção antes da estética. E é por isso que a escolha de Corenswet não foi aleatória. Foi estratégica. E talvez a única forma de salvar o que o S ainda pode significar. O momento que deveria ser a redenção de Superman se transformou num marco de vergonha institucional. Em Justice League, o herói retorna da morte sem alma, sem peso dramático e, literalmente, com um rosto digitalizado. A tentativa de apagar o bigode de Henry Cavill durante as refilmagens de Joss Whedon virou piada antes mesmo da estreia.
Mas por trás do meme, existe uma ferida mais profunda. Foi o símbolo definitivo de uma franquia sem comando, sem visão e sem respeito por seu personagem central. Essa aberração visual não foi só estética. Ela expôs a fragilidade de um estúdio que, ao perder Zack Snyder por motivos pessoais, decidiu colar os pedaços com fita isolante. E o resultado foi um Frankenstein tonal. Cenas de humor forçado, falas desconectadas da personalidade original dos personagens e uma edição que tenta ser leve, mas carrega o peso do colapso criativo. Superman, que deveria ser o coração da equipe, é tratado como uma arma mágica que resolve tudo em segundos, sem qualquer construção emocional. O contraste entre a versão teatral e o Snyder Cut evidencia isso com brutalidade. No corte original de Snyder, lançado apenas anos depois no streaming, há pelo menos um esforço de reintroduzir o Superman com grandiosidade e propósito. A roupa preta, o reencontro silencioso com Lois, a caminhada por Smallville. Ainda não é o Clark de alma leve, mas ao menos há tentativa de reconstrução. O problema é que esse resgate veio tarde demais e já fora da cronologia oficial. Mais do que qualquer falha de CGI, o bigode digital virou o símbolo do desprezo com que trataram a figura mais importante da DC. Um personagem que merecia renascimento narrativo foi reduzido a um objeto de piada. E a mensagem que isso passou foi clara. O estúdio não sabia mais o que fazer com o Superman. Entre refilmagens apressadas, cortes de tom e a tentativa desesperada de imitar a fórmula Marvel, a identidade do personagem se dissolveu. A última pá de cal veio com a ausência de planos reais para Cavill, anos de promessas vazias, rumores de retorno e uma aparição relâmpago em Black Adam, que serviu mais como marketing do que como reintegração. Quando James Gunn assumiu o comando e confirmou o reboot, a reação foi de luto, mas também de alívio. Porque finalmente alguém admitia que, do jeito que estava, não dava mais. E é aí que a história recomeça. Com um novo rosto, uma nova energia e uma decisão que parece ter aprendido com tudo que falhou. Mas não se engane, a escolha de David Corenswet não é só um recasting. É uma correção narrativa que começa pelo que Cavill nunca teve: humanidade. E isso já aparece no primeiro frame. A troca de Cavill por David Corenswet gerou ruído, revolta e desconfiança. Mas com o tempo, ficou claro que essa decisão não foi apenas geracional, foi conceitual. Ao escolher um ator mais jovem, com traços suaves e uma presença menos imponente, James Gunn sinalizou um retorno ao Clark Kent antes do mito. A proposta não era substituir um ícone, mas resgatar o homem por trás do símbolo. E isso, no universo da DC, é uma revolução. Corenswet foi descrito por Gunn como alguém que encarna o espírito do personagem, e não por sua força física ou aparência heróica, mas pela capacidade de expressar bondade sem dizer uma palavra. Zoom no close de Corenswet sorrindo no teaser. Ele tem o olhar que convida o público, não o afasta. Um contraste brutal com a aura de vigilância quase alienígena que Cavill precisou carregar. Esse reposicionamento também recupera uma tradição histórica. Christopher Reeve, Brandon Routh e agora Corenswet. Todos começaram seus papéis como desconhecidos do grande público. E isso não é coincidência. Superman funciona melhor quando não é um astro. Ele precisa parecer acessível. Um herói que divide mesa no refeitório, não que impõe distância por onde passa. E isso se reflete não só no ator, mas em toda a composição do novo filme. James Gunn não quer um deus entre homens. Quer um repórter de cidade pequena tentando fazer o certo num mundo cada vez mais cínico. E isso já aparece no tom das primeiras cenas reveladas. Ambientes abertos, cores vibrantes, interações descontraídas. Clark está presente. Observa, reage, se embaraça. Ele não impõe sua presença, ele conquista. E esse detalhe muda tudo. Mas não se trata apenas de estilo. Trata-se de visão. A nova versão é um soft reboot do personagem, sim, mas com propósito. Não é um corte radical com o passado, como um flashpoint visual. É uma reconstrução emocional a partir da base.
E ao colocar um Superman mais jovem no centro da nova cronologia do DCU, Gunn sinaliza que essa será a pedra angular do novo universo. O coração antes da máquina. Só que há uma camada mais profunda nesse reboot. E ela aparece no relacionamento que sustenta Clark por trás da capa. Porque dessa vez, Lois Lane não é um apêndice. Ela é o centro de gravidade emocional. E o que Rachel Brosnahan traz para esse papel pode ser o que faltava há uma década. Lois Lane, interpretada por Rachel Brosnahan, não é apenas uma peça romântica no novo Superman. Ela é o ponto de equilíbrio emocional da narrativa. James Gunn deixou claro que, dessa vez, a relação entre Clark e Lois será parte ativa da história, não um enfeite ou alívio pontual entre as cenas de ação. E isso, mais do que qualquer efeito visual ou uniforme novo, pode ser o que torna o herói novamente humano. Nos filmes anteriores, a dinâmica entre Lois e Clark era funcional. Ela o ajudava a entender seu papel no mundo, mas raramente víamos os dois interagindo de forma natural, com espaço para intimidade, humor ou conflito real. Em vez de conexão emocional, tínhamos exposições de roteiro. Agora, o foco muda. Brosnahan estudou jornalistas reais para construir sua versão de Lois, o que traz não só autenticidade ao personagem, mas também uma nova camada, a forma como ela interage com o mundo e com Clark. Isso é importante porque a relação entre os dois sempre foi mais do que romance. É sobre identidade. Lois é quem vê Clark primeiro, não o Superman. E é quem o encara como igual, não como lenda. Na HQ All-Star Superman, isso fica evidente. O vínculo entre eles é o que ancora Clark à Terra, literalmente e simbolicamente. E é essa função que a nova Lois parece recuperar. Visualmente, isso já se revela nos materiais de divulgação. Em vez de esconder Lois como coadjuvante, os trailers e fotos oficiais posicionam ela como parte do núcleo central. Ela está nos momentos decisivos, nos olhares, nos gestos. Não é alguém a ser salvo. É alguém que participa da escolha de ser herói. E esse detalhe altera o equilíbrio da narrativa. Além disso, essa construção reforça a tese de que Gunn quer um Superman que inspire, não por seus poderes, mas por seus valores. E valores só se revelam em convivência. Um Clark Kent que trabalha, que hesita, que ama. É um Clark que o público entende. E nesse contexto, Lois se torna mais do que uma jornalista ousada. Ela é o espelho do melhor que Clark tenta ser. Mas não é só no texto que essa mudança acontece. Ela também se expressa nas cores, no tom e na linguagem visual do novo filme. Porque o Superman de Corenswet não apenas se conecta, ele brilha. E não por causa do sol amarelo, mas por um motivo que salta aos olhos. E ninguém parece ter falado disso ainda. A primeira coisa que salta aos olhos no novo Superman não é o ator, nem a direção. É a cor. E isso é mais significativo do que parece. O traje de Corenswet não é só mais claro, ele é vivo. O azul resgata o tom clássico de Christopher Reeve. O vermelho não sangra, ele pulsa. Visualmente, essa decisão rompe de imediato com a paleta fria e sombria do Snyderverso. E esse contraste não é apenas estético, é ideológico. Nos filmes anteriores, a escolha por tons dessaturados foi proposital. Snyder queria transmitir gravidade, peso e conflito. E funcionou até certo ponto. Mas ao aplicar essa mesma lógica ao símbolo mais esperançoso da DC, o resultado foi um herói que parecia carregar culpa, não inspiração. Agora, com James Gunn, a mudança é clara. As cores não escondem, elas revelam. Clark é visível, presente, iluminado. E isso afeta diretamente como o público o percebe. Esse uso simbólico da cor tem base nos quadrinhos. Em Kingdom Come, a mudança no uniforme de Superman reflete diretamente seu estado emocional. Quando ele abandona a humanidade, o S fica preto. Quando retorna à missão original, as cores voltam a brilhar. Gunn aplica essa lógica de forma sutil, mas eficaz. A escolha visual reforça a ideia de um Clark em conexão com o mundo, não em conflito com ele. Mas não é só o uniforme. O design de produção,
também abraça uma estética mais limpa, com céu aberto, claridade, ambientes não contaminados pela guerra. Isso gera uma atmosfera que lembra muito mais Superman, The Animated Series, do que BVS. O próprio tom dos diálogos e da trilha sonora sugere leveza, sem abrir mão da densidade emocional. É como se o filme dissesse: estamos prontos para falar sério, mas sem esquecer o que significa ser herói. Essa abordagem visual também afeta a linguagem corporal do personagem. Corenswet anda com naturalidade, interage com civis, sorri sem parecer desconfortável. São gestos simples, mas que fazem diferença. Em vez de um ser acima dos outros, temos alguém entre os outros. E isso se alinha com o conceito original criado por Jerry Siegel e Joe Shuster. Um herói que veio de outro mundo, mas escolhe ser o melhor do nosso. Mas há um frame específico, de poucos segundos, que condensa tudo isso. Um momento no qual Clark olha para cima, com o sol atrás dele, e simplesmente respira. Sem fala, sem explosão, só a luz. E nessa simplicidade está a virada de tom. Porque agora, o Superman não precisa mais provar sua força. Ele precisa apenas existir como farol. Mas essa escolha tem um peso narrativo. Porque, se ele falhar, não haverá desculpa visual para se esconder. E é aí que o novo universo começa a se arriscar. O Superman de David Corenswet ainda não enfrentou um vilão. Ainda não sobrevoou Metrópolis em velocidade máxima. Ainda não salvou o planeta. Mas, mesmo antes da estreia, ele já fez algo que o Superman de Cavill, por falta de contexto e oportunidade, nunca conseguiu fazer completamente: conectar. E isso não aconteceu por acaso. A recepção do público nas prévias, os comentários em redes sociais e até a reação dos críticos indicam que há algo diferente aqui. Algo que foi perdido na última década e que agora começa a reaparecer. Essa conexão não vem só da performance, mas da proposta narrativa. James Gunn entendeu que, para reconstruir o DCU, era preciso começar pelo coração, não pelo maior poder, nem pelo maior evento, mas pela figura mais estável da mitologia. O Superman como fundação emocional, não só estrutural. Isso se traduz na escolha dos temas centrais: gentileza, pertencimento, identidade moral. Não são conceitos que normalmente vendem bonecos ou efeitos especiais, mas são os que mantêm o público investido ao longo do tempo. E esse investimento está em jogo. Porque o fracasso de Cavill não foi culpa do ator. Foi consequência de um universo que não sabia o que queria ser. Agora, com o reboot, há uma chance real de estabelecer coesão desde o início. E tudo começa com a pergunta que o novo filme parece fazer o tempo todo: quem é o Clark por trás do Superman? Se a resposta for convincente, tudo o que vier depois, Liga da Justiça, Batman, Multiverso, terá uma base sólida para crescer. Mas esse plano só funciona se houver consistência. Não adianta recuperar o brilho em um único filme, se os próximos voltarem à estética fragmentada do passado. Gunn sabe disso. Em entrevistas recentes, ele reforçou que sua prioridade não é a escala, é o tom. E por isso mesmo, o sucesso ou fracasso desse novo Superman não depende de bilheteria. Depende de algo mais sutil: fazer o público se importar com o Clark Kent antes de qualquer ameaça alienígena. Ainda falta muito para dizer que a DC está salva, mas pela primeira vez em anos, há um caminho com começo, meio e a promessa de um fim coerente. E se Corenswet realmente conseguir sustentar esse símbolo com verdade, talvez não estejamos diante de mais um reboot, mas sim de um retorno. Não ao passado, mas ao que sempre deveria ter sido. E isso nos leva à última provocação. Será que o DCU finalmente encontrou seu eixo? Ou estamos apenas sendo seduzidos por uma boa campanha inicial? Tem um elemento visual específico que pode responder essa pergunta, mas ele passa despercebido por quase todo mundo. E é com ele que a gente fecha no próximo vídeo. Você reparou nele? No meio de tudo isso, o novo uniforme, a nova vibe, a reconstrução simbólica, existe um detalhe visual que passou batido por quase todo mundo.
Em uma das cenas do teaser, Clark caminha lentamente entre as pessoas comuns. Ele não está voando, nem lutando. Ele está ali, de óculos, camisa social, andando a pé, com um sorriso quase tímido. Atrás dele, uma vitrine reflete seu vulto. Mas o reflexo não mostra Clark Kent. Mostra o traje do Superman. Pode parecer só um truque de câmera, mas na linguagem visual do cinema, e principalmente da DC, isso é código. Reflexo é identidade. E o que Gunn está dizendo ali é claro. Clark Kent e Superman não são opostos. São a mesma coisa, um espelho do outro. E é justamente essa fusão que pode garantir que essa nova versão funcione a longo prazo. Porque o herói só se sustenta se o homem por trás for real. Mas, e se esse reflexo não for literal? E se for um prenúncio de que o novo DCU também vai brincar com a ideia de multiverso? De versões que se cruzam? De heróis que encaram o que poderiam ter sido? Porque se esse Superman é o ponto zero da nova cronologia, é bem possível que as próximas fases explorem não só o futuro, mas o peso das versões passadas. Agora, eu quero saber de você. Essa nova visão do Superman realmente recupera a essência do personagem? Ou ainda falta algo? Você acha que o legado de Cavill foi injustiçado? Comenta aí embaixo. E se inscreve para não perder o próximo vídeo, onde vamos analisar o plano secreto por trás da nova Liga da Justiça do James Gunn. E como o Batman do Matt Reeves pode se encaixar nisso tudo. Até lá, sentinelas. Porque o multiverso nunca dorme.